Está vendo agora a importância da educação financeira na vida cristã. É, quando todo final do ano a gente fica reflexivo sobre isso, né? O que é que eu poderia ter feito na minha vida financeira que pudesse ser melhor, né? Ser uma forma mais organizada. E a gente vai ver aqui algumas orientações de que realmente nós precisamos dessa organização, né? O Provérbios capítulo 3 verso 19, né? Diz assim, né? Honra o Senhor com teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. As finanças, elas fazem parte do nosso cotidiano. Toda, na sociedade que a gente vive, tudo que a gente faz envolve alguma coisa que vai precisar pagar, ou receber, ou troca. E tudo vai ter, em algum momento a gente vai fazer isso, né? Seja no, saiu de casa, a gente vai, de alguma forma, usar algum recurso financeiro. E por isso que é importante que a gente tenha essas orientações. E a Bíblia nos dá orientações sobre uma boa administração dos recursos. E a gente faz parte de uma igreja que é exemplo de organização financeira. Então, isso é importante, essa ideia de que a gente faz parte de uma instituição que é exemplo de organização financeira, ela nos mostra que a gente também precisa ser uma pessoa organizada financeiramente, né? E eu queria que vocês já acompanhassem comigo a leitura desses três versos, dessas três referências bíblicas que tratam sobre esse assunto, né? Malaquias 3:10 vai falar sobre fidelidade nos dízimos, Lucas 14:28, planejamento é essencial, e Provérbios 21:5, planos bem elaborados levam à fartura. Vamos ler esses textos juntos? Malaquias 3:10 é um texto muito conhecido, né? Diz assim: tragam o dízimo a todo tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham a minha prova nisso. Deus pede que a gente prove a Ele, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas, elas trazem bênçãos em nossas vidas. Lucas 14:28 a 30 fala sobre o planejamento. Jesus fala assim, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vivem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Isso é tão importante, irmãos, que a gente tem uma situação, eu não vou dizer onde é, mas é aqui próximo de nós, em que uma igreja foi colocada abaixo e não teve dinheiro, e a igreja está até hoje sem construir. Era uma igreja sede de distrito. Imaginem, colocaram a igreja abaixo para fazer a reforma, para reconstruir uma igreja nova, não conseguiram recursos e a igreja está lá. Estão se reunindo em outro lugar. Provérbios 21:5 diz assim, ó, planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Toda vez que a gente for imaginar fazer alguma despesa, a gente tem que se planejar. Essa despesa, ela é realmente essencial. Eu vou ter condições de pagar. A gente não pode ser apressado. Quando o assunto é dinheiro, a gente precisa ter calma e se planejar. E a nossa igreja é um exemplo, né? Um exemplo de planejamento, de transparência e de foco, né? É, a estratégia da nossa igreja no uso dos dízimos, ela foi feita de uma forma em que o mundo inteiro seja sustentado por isso. E o foco na utilização desses recursos é a missão, é a evangelização do mundo inteiro. E a gente tem outro privilégio que é a transparência.
que é mais um benefício de quem usa o ServiceMe. Você nem precisa falar com o tesoureiro para saber como os recursos estão sendo utilizados. Se você entrar lá no CFMI, tem uma tela que você vai clicar e vai ver aonde está sendo aplicado os recursos das ofertas que ficam na igreja. Se ele está sendo usado para departamentos, se está sendo usado para administração, onde está indo mais dinheiro, você consegue ver tudo lá pelo CFMI, né? Existe essa transparência e a qualquer momento a pessoa pode pedir um extrato para ver o seu extrato de doação, você recebe por e-mail, quem tem CVMI, é muito bom. E é uma forma organizada em que nós lidamos com o dinheiro da nossa igreja, né? E a nossa igreja é o maior exemplo disso, né? A nossa instituição é o maior exemplo disso, de organização financeira, que com responsabilidade e transparência, que tem foco na missão mundial. E a Ellen White nos dá alguns conselhos sobre esse tema. No livro Conselhos sobre Mordomia, na página 113, ela diz assim: cada cristão é chamado a ser mordomo dos bens do Senhor. Nossa fidelidade no uso dos recursos determina nossa capacidade de construir para a obra divina. Cada cristão é chamado a ser mordomo. Cada um de nós, não é só a liderança da igreja, não é só o pastor, não é um ancião, nem o tesoureiro. Cada membro da igreja é chamado a ser fiel e ser mordomo dos bens do nosso Senhor. No livro Atos dos Apóstolos, na página 340, ela diz assim: ela alerta contra o desperdício e o endividamento, lembrando que a verdadeira felicidade está no uso correto dos recursos e não na sua posse. Eu vou ler novamente isso aqui, que é uma reflexão muito importante para a gente. Ela alerta contra o desperdício e o endividamento, lembrando que a verdadeira felicidade está no uso correto dos recursos e não na sua posse. A gente vê exemplo na sociedade de pessoas muito ricas que não são felizes, né? A gente sabe disso. E outras pessoas que têm poucos recursos e estão sempre com um sorriso no rosto. A gente tem que saber como usar e evitar o desperdício e o endividamento. O endividamento é uma das piores coisas que um cristão pode passar, porque bagunça a vida da pessoa de todas as maneiras, na relação familiar, na sua relação no seu trabalho e na sua relação com a igreja. É muito importante que a gente evite isso, e isso só vai ser possível se a gente se organizar e se a gente colocar nossos recursos nas mãos de Deus, né? Vivemos desafios diariamente. Esses desafios são falta de planejamento, gastos impulsivos e ausência de poupança, a ausência de um recurso que esteja separado para uma emergência, né? É, gastos impulsivos, eu passei por essa situação agora no final de fevereiro, que tem a Black Friday, né? Por coincidência, a minha TV quebrou. E eu fiquei naquela situação. Eu preciso comprar uma TV, preciso comprar uma TV, preciso comprar uma TV. E pesquisei, pesquisei, pesquisei. E vai para lá, vem para cá. E aquela vontade de clicar em comprar. Mas graças a Deus apareceu uma solução infinitamente mais barata, né? Minha sogra tinha uma TV disponível lá e ela trouxe. E ela perguntou: disse, pode ficar com ela. Aí, graças a Deus eu estou com essa TV aqui em casa. Não precisei fazer esse gasto impulsivo. Porque uma TV não é um gasto essencial para uma casa, né? É um entretenimento. E entretenimento a gente pode deixar para depois. Ter um dinheiro guardado, irmãos, é muito importante. Você ter um valor no orçamento da nossa igreja, tem um item que é reserva. Eu sempre fiz questão, desde que eu comecei a trabalhar na tesouraria, sempre fiz questão de que esse valor da reserva existisse, né? Sempre tem saldo lá, evito usar só numa situação extraordinária, porque a gente, justamente por conta disso, porque numa situação extraordinária, você precisa do recurso rápido e você não precisa fazer empréstimo, ou com pagar juros, entendeu? Nós precisamos ter dinheiro guardado, nem que seja um pouquinho. Crie o hábito de, aos poucos, ir colocando dinheiro guardado. Esses aplicativos de banco,
o Nubank, todos eles têm a função de guardar o dinheiro. Quando você coloca esse dinheiro lá na opção guardar o dinheiro, ele vai render 100% do CDI. Você não vai perder o seu dinheiro para a inflação. Então, é muito importante isso. Coloque seu dinheiro não na poupança. A poupança não é um bom investimento, porque ela perde no longo prazo, ela perde para a inflação. Então, coloque seu dinheirinho ali no 100% CDI, é uma forma segura de você guardar o seu dinheiro. É, aqui, criar um orçamento, né? Orçamento é difícil, não é fácil, não é simples de fazer, mas é possível você se organizar e o orçamento é o primeiro passo. Procure se educar financeiramente. Existe, irmãos, um curso de finanças que talvez até já tenha bastante vídeo, acho, disponível no YouTube, do professor Leandro Quadros. O professor Leandro Quadros tem um curso, era pago, mas eu acho que tem muito vídeo grátis dele no YouTube, nos educando financeiramente. Procurem, façam uma pesquisa no YouTube, tem professor Leandro Quadros ensinando sobre finanças. É muito bom a gente estudar sobre isso. E defina metas alinhadas a valores cristãos. O que é isso? Eu não vou definir uma meta que seja desalinhada aos nossos valores, né? Procure colocar metas que você vai conseguir fazer, cumprir essas metas sem quebrar nenhum princípio nem valor cristão. E, para concluir aqui, a educação financeira é mordomia cristã, né? Nós precisamos nos educar, e isso é uma forma de nós exercermos a mordomia cristã. Glorificamos a Deus com uma boa administração do nosso dinheiro. Quando a gente administra nosso dinheiro de forma organizada, nós estamos glorificando a Deus. E nós, mais uma vez aqui, né? Como nossa igreja organiza seus recursos, sejamos mordomos fiéis. Se você fizer uma pesquisa no Google e colocar assim, igreja organizada financeiramente, vai aparecer o nome da nossa igreja. Mundialmente, nós somos conhecidos como uma instituição que é muito organizada. Há muito tempo atrás, logo quando eu comecei na igreja, existia um dado que eu acho que esse dado ele não é mais atual, mas a nossa igreja, a instituição Adventista do Sétimo Dia Mundial, ela ficava atrás apenas de duas grandes multinacionais. É, eu não sei se era Mitsubishi e tinha outra empresa que agora eu não me recordo, mas eram instituições multinacionais que ficavam à nossa frente, como uma organização financeira mundial. Vocês têm noção do que é isso? Uma igreja, uma instituição religiosa, ela está no patamar de grandes multinacionais do meio secular, né? Empresas gigantescas que a gente estava no mesmo patamar de organização financeira que elas. Isso é muito importante. A gente vê diversos exemplos aí de, de, de fraude, de escândalos financeiros envolvendo igrejas evangélicas. Eu disse que existe até hoje ainda muito preconceito com igreja evangélica, porque só fala em só pede dízimo, que o pastor que os pastores são ricos. A gente sabe que não é a realidade da nossa igreja. Nossos pastores, eles vivem bem, graças a Deus, mas não são ricos. Não tem nenhum pastor adventista rico, só se for herdeiro. Mas como pastor, não enricou. E a gente vê, em alguns casos, pastores de outras denominações por aí que são bastante ricos, milionários, né? Donos de grandes fazendas. Né? E para finalizar, eu faço um apelo aqui para vocês, que é que vocês organizem suas finanças, né? De acordo com nossos princípios divinos. E seja fiel nos dízimos, planeje seus gastos, né? Glorifique a Deus com sua mordomia financeira. Eu tenho um testemunho, um breve testemunho sobre isso. Eu passei um tempo da minha vida sem dizimar. Eu trabalhava, ganhava um salário mais ou menos, né, para a época,
mas comecei a gastar mais do que ganhava, fazendo dívida com cartão de crédito. Aí, quando eu fiz dívida com cartão de crédito, pagando rotativo ao invés de pagar o valor total, o que foi que aconteceu? Meu dinheiro foi indo embora. Eu comecei, pra vocês terem ideia, teve um período que eu pegava o meu saldo do cheque especial todo mês. Todo mês eu usava o saldo do cheque especial. Os juros absurdos, né? E os juros do cartão de crédito, outro absurdo. E vai ficando aquela bola de neve, você não consegue mais pagar, você não se organiza e vai, você vai se atrapalhando na sua vida espiritual, deixa de ser fiel a Deus, coloca, coloca a sua vida num redemoinho que é difícil de sair. E eu lembro muito bem que nessa época uma pessoa falou para mim, eu não lembro quem, a pessoa falou assim para mim, toda vez que você deixa de dizimar e ofertar, você se atrapalha financeiramente. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, que você quer colocar é, toda vez que você recebe o seu recurso, e a primeira pessoa que você lembra de Deus, você obrigatoriamente você precisa se organizar para que você cumpra esse seu voto de toda vez você ofertar e dizimar. Então, até nisso, Deus foi sábio em nos pedir de volta o que pertence a Ele, né? Porque tudo pertence a Ele, né? Então, vamos, nos organizar, né? E cumprir essa mordomia, né? Essa mordomia financeira que faz parte da nossa, da nossa cultura. A gente faz parte de uma instituição que é muito organizada financeiramente. A gente precisa fazer parte dessa cultura, absorver isso para a gente também, né? Que nós sejamos pessoas organizadas e que a gente nunca deixe de colocar Deus em primeiro lugar e devolver nossos dízimos e ofertas. Bom, quero pedir agora que todos vocês orem comigo, agradecendo a Deus por essa reflexão, que eu espero que vocês tenham entendido. Foi breve, mas que sirva de alguma forma para a sua caminhada, a partir de hoje, se você não tinha noção dessa organização, que você, nessa sua caminhada, consiga se organizar financeiramente, tá bom? Vamos orar. Grande Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor usou a tua palavra para nos falar e como é importante, ó Deus, te colocar em primeiro lugar e te provar que o Senhor nos prometeu que vai nos encher de bênçãos. O Senhor também nos mostrou como é importante o planejamento. A tua palavra nos diz que precisamos nos planejar, né? Para que a gente não tome decisões apressadas e vai nos atrapalhar financeiramente. Ó Senhor, nos ajuda. E muito obrigado, ó Deus, por fazermos parte de uma instituição que é extremamente organizada financeiramente, organizada de forma geral, e é um exemplo para o mundo de organização. Que nós também sejamos assim, né? Que nós também sigamos dessa forma na nossa vida. Que a gente nunca venha se atrapalhar financeiramente e que possamos cumprir com a nossa devoção em sermos mordomos fiéis, devolvendo nossos dízimos de oferta à tua casa, Senhor. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir. Um susto que caiu um negócio. Vamos ouvir um hino para finalizar nosso culto. Deixa eu só. O hino que a gente vai ouvir agora é O Mais Perto que Quero Estar. Esse hino ele vai trazer uma. Tenho certeza que esse hino vai trazer um resumo do desfecho de tudo isso que a gente está falando aqui, que é estar mais perto de Deus. Quando a gente está bem organizado financeiramente, a gente tem mais comunhão com Deus.